de conduta do ser humano e é quem define o que é certo e errado. A natureza está regida por leis, toda a natureza. Os astros seguem uma rota traçada pelo Criador. O Sol não erra seu percurso. Por causa das leis naturais, as sementes continuam se reproduzindo. Quem planta milho não colhe arroz, colhe milho. E o relacionamento do ser humano com seu semelhante e com Deus é norteado, ou seja, é dirigido por essa lei. Por essa lei dos 10 mandamentos. A lei dos 10 mandamentos, irmãos, essa lei dos 10 mandamentos, sem essa lei, a vida seria um caos. Graças a Deus, e ainda bem, que tem muita gente que aceita essa lei. Amém. Porque essa é a norma da felicidade humana, da felicidade cristã. Não dá para ser feliz rejeitando essas palavras. Mas ao longo da história, tem surgido pessoas que tentam invalidar os mandamentos de Deus, tentam confundir os mandamentos de Deus, alterar e até substituir por outros mandamentos. Então, esse vídeo que a gente viu aqui, irmãos, esse momento em que Moisés assistiu Deus escrevendo, está escrito na Bíblia de todo mundo. E nós vamos abrir a Bíblia e vamos ler um verso nesse capítulo, que é o capítulo 20 de Êxodo. Êxodo, capítulo 20. Esse vídeo que nós vimos aconteceu aqui e está registrado aqui, no capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Vamos ler? Verso 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Então, antes de Deus dar os mandamentos, Deus tinha feito o quê? Deus tinha libertado o povo. O povo de Deus estava sendo cativo lá no Egito há 400 anos. E antes de Deus dar a lei escrita a Moisés, para ser ensinada ao povo, primeiro Deus libertou o povo. Então esse capítulo 20 de Êxodo começa assim: falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Ou seja, eu sou o teu Salvador, eu sou o teu libertador. Sou eu que te livro, sou eu que te salvo, sou eu que te conduzo. Aí do versículo 3 em diante começa a citação dos mandamentos. Primeiro mandamento, depois vem o segundo, até o 10º. Então, para quem é dirigido os mandamentos de Deus? Não para aquele que é escravo do pecado. Os mandamentos de Deus é direcionado para aqueles que já foram libertos. Ninguém obedece os mandamentos de Deus para se libertar, para ser salvo, para conseguir a vida eterna. Não, é ao contrário. Primeiro a gente aceita a salvação, primeiro a gente recebe a libertação em Cristo, primeiro a gente compreende o amor de Deus por nós, e aí depois a gente entra no sistema que é o sistema da vida cristã. É um novo
de vida. E quem determina o estilo da vida cristã é os mandamentos de Deus. Agora, em contrapartida a esses mandamentos, nós encontramos as tradições dos homens. Os homens, em todos os tempos, eles têm tentado contrafazer, porque são instrumentos do inimigo de Deus, contrafazer as coisas de Deus. Então, em todos os tempos, os homens tentaram tradições, fazer tradições, criar tradições, inventar coisas para neutralizar os mandamentos de Deus. E nós vamos ver 2 textos. Abra aí no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, e vamos ver o que Jesus fala sobre as tradições dos homens. Marcos capítulo 7. Abrimos 6. Marcos 7. Irmãos, a gente se importa com o que Jesus fala. Nós aprendemos a se importar com o que Jesus fala. Uma coisa que Jesus fala tem peso para nós. Graças a Deus, né? Amém. Nós levamos a sério o que Jesus fala. Olha o que Jesus fala sobre as tradições humanas. As tradições humanas entram em contraste com os mandamentos de Deus. Se bem que os mandamentos de Deus estão na Bíblia de todo mundo. Ninguém, ao longo da história, conseguiu tirar da Bíblia os mandamentos. É uma obra de Deus, irmãos. Porque o homem já fez muitas mudanças na Bíblia. Tem Bíblias aí que você não encontra os capítulos, porque está tudo embaralhado. Tem Bíblias que não tem o Salmo 119, porque o Salmo 119 tem mais de 100 textos exaltando a lei de Deus. Então o homem já fez muita coisa com a Bíblia, mas não conseguiu tirar os mandamentos. Os mandamentos continuam do mesmo jeito. E o que Jesus fala sobre as tradições dos homens? Vamos lá, Marcos capítulo 7, vamos ler o versículo 6. O contexto, deixa eu falar sobre o contexto, porque o contexto aqui do capítulo 7 de Marcos é a questão das tradições dos fariseus, dos líderes da religião. Eles fizeram muitas regras, eles criaram muitas tradições. E entre essas regras tinha a de não comer sem lavar as mãos. O negócio parece simples, né? Mas para eles não era, era complicado. Era tipo, agora a máscara, o uso da máscara, um negócio assim. Uma coisa que tinha a ver com a higiene. Era obrigatório lavar as mãos antes de comer. Para o judeu, comer sem lavar as mãos era um pecado. E o fato conta aqui no capítulo 7 que se reuniram com Jesus alguns fariseus para uma refeição. E vendo que alguns dos discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos, interrogaram. Por quê? Porque verso 3. Pois os fariseus e todos os judeus observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem aspergirem. Aqui diz sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos copos, dos jarros, dos vasos de metal e camas. Então eram regras, eram coisas que eles exigiam que fosse obedecido à risca. Então o verso 5 diz assim: interpelaram-nos os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos? Olha, eles perguntaram diretamente a Jesus: por que os teus discípulos não andam de acordo com a tradição dos anciãos? Eles próprios admitiam que aquilo era a tradição deles. E aí vem o verso 6, que é o verso que eu convidei para ler. Respondeu-lhe. Quem respondeu? Quem respondeu? Jesus. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas
que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Ou você guarda os mandamentos de Deus, ou você segue a tradição dos homens. Não tem como ficar dos dois lados. E não tem outro lado, só são esses dois, né? E o verso 9 diz: e disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. E o versículo 13, Jesus continua e fala: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. O que é que Jesus fala sobre as tradições? Jesus diz que eles trocam a palavra de Deus pelas tradições, que em vão adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Invalidam a palavra de Deus para seguir tradições humanas. Então, irmãos, vamos considerar uma coisa aqui. Vai ser só essa mensagem, né? Vamos considerar uma coisa aqui. Se eu não aprender os mandamentos de Deus, como é que eu consigo obedecer? Como é que você consegue obedecer a algo que você não sabe? Digamos que o médico passasse um remédio para mim, mas não dissesse como é que é para eu tomar. Será que eu tinha chance de tomar direito? Se o médico não dissesse que eu tinha que tomar 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, se ele não prescrevesse isso, será que eu ia saber tomar esse remédio direito? Irmãos, como é que a igreja pode obedecer os mandamentos de Deus, se a igreja não sabe os mandamentos de Deus? Nós estamos ensinando para as crianças. Eu vou convidar Davi. Cadê Davi? Vem cá, Davi. Davi pequeno. Nós estamos ensinando para as crianças, irmãos, no sábado, os mandamentos de Deus. E tem muito adulto que não sabe. E se eu não sei o mandamento, é sinal que eu não obedeço. Porque eu não posso obedecer algo que eu não conheço. Davi vai mostrar o primeiro e eu quero que vocês digam qual é o primeiro. Vamos lá? Todos juntos. Não terás outro Deus diante de mim. Esse é o primeiro, que está escrito lá em Êxodo 20, verso 3. Primeiro mandamento. Irmãos, ou a gente aprende esses mandamentos, ou a gente continua em desobediência a Deus. Porque não conhecer significa não obedecer. E os mandamentos de Deus são para os que foram libertos. São para os que foram perdoados. São para os que foram remidos pelo sangue de Cristo. Os mandamentos são para aqueles que vão para o céu. Os mandamentos são para conduzir a nossa vida nesse mundo. Porque o que foge dos mandamentos cai nas tradições dos homens. Vamos ao segundo, Davi? Como é o segundo? Não farás para ti o quê? Imagem de escultura. É o segundo mandamento. Está escrito aonde? Êxodo 20, versículo 4. Tudo no capítulo 20. Aí vem o terceiro, né, Davi? Qual é o terceiro? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. As pessoas por aí, irmãos, eles tomam o nome de Deus em vão, de passo em passo. Falam em Deus sem nenhuma reverência. Tudo que acontece é o nome de Deus na boca, é o nome de Deus toda hora, né? Fala de Deus por tudo, todo momento. E pior do que isso, contam piada, fazem chacota, piadas imorais com Jesus, piadas de homossexualismo, de tudo, colocam Jesus no nível baixo.
E além disso, as pessoas que dizem servir a Deus e continuam nas tradições dos homens, eles estão tomando o nome de Deus em vão. Vamos ao quarto. As crianças estão aprendendo os mandamentos. Porque Jesus disse que a gente deve inculcar na mente deles. Quando estiver andando, quando estiver sentado, quando se levantar, quando se deitar, toda hora. Repetir, até decorar, igual a tabuada. Todo mundo que sabe a tabuada, sabe porque decorou. E lá em casa eu tive 3 fases de ensinar a tabuada. Primeiro foi a Angelina. Com 8 anos de idade ela já sabia a tabuada. Depois foi a Lincoln. Muitos anos depois. Ele aprendeu a tabuada. E depois foi Davi. Davi, eu insisti tanto para ele aprender a tabuada, que quando ele estava bem feliz, brincando, distraído, eu dizia 3 vezes 4. Ele dizia, oh meu Deus. Eu sabia cortar o barato dele qualquer hora, era só dizer 3 vezes 6. Aí ele dizia, de novo, mãe, dá até aprender. Eu duvido que ele erre hoje. Então, irmãos, nós precisamos ensinar os mandamentos de Deus, como a gente ensina a tabuada, como a gente ensina o alfabeto. Eu lembro quando eu estava aprendendo o alfabeto, a minha professora foi mamãe foi professora de todos nós lá em casa. Quando a gente ia para a escola, a gente já ia alfabetizado, letrado, escrevendo, lendo e fazendo conta. Mamãe foi a professora que ensinou todos os filhos. E quando eu estava aprendendo o alfabeto com mamãe, teve uma letra que eu não aprendia de jeito nenhum. Mas não aprendia de jeito nenhum. Aprendi o alfabeto todinho, mas quando chegava naquela letra, sabe o que a mamãe fazia? Mamãe pegava uma folha de papel em branco, fazia um buraquinho na folha e cobria todas as outras letras e mostrava só uma. Que letra é essa, Dalva? Eu dizia. E essa? Eu dizia. E essa? Eu dizia. Quando chegava naquela, eu errava. Mamãe pegou um chinelo, deu uma lapada na minha cabeça. Disse, eu quero ver se você ainda esquece essa letra. Nunca mais eu esqueci. Sabe que letra era? O T. Mamãe dizia, o T significa tacada na sua cabeça, se você errar. É claro que nós não vamos bater nos nossos filhos para eles aprenderem os mandamentos, né? Por isso nós estamos ensinando calmamente. Mas, irmãos, é importante ensinar. E como é que você vai ensinar se você não sabe? Então, vamos aprender os mandamentos de cor. Quarto mandamento. Como é o quarto mandamento? No dia de sábado. Pode dizer, não tenha medo de fazer zoada não. Diga. Lembra-te. Vamos juntos de novo do começo. Como é o quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, e nem o forasteiro que esteja dentro das tuas portas. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse é o quarto mandamento. E o quinto? Nós vimos ali no vídeo, Deus escrevendo. Agora nós estamos vendo aqui nas plaquinhas. Como é o quinto mandamento? O pai e tua mãe. Todo mundo aprendeu qual é o quinto? Então, é o primeiro mandamento que traz uma promessa para quem obedece. É o quinto. Até o quarto não tem promessa nenhuma. Mas quando chega no quinto, tem uma promessa. Se você honrar seu pai e sua mãe, você terá vida longa. E nós temos presenciado em volta da nossa existência aqui, na nossa comunidade e em todo o mundo, um grande número de pessoas que morrem jovens porque são desobedientes aos pais. Vamos para o sexto? Qual é o sexto? Não matarás. E o 7º? Como é o 7º? Não adulterarás. Tem gente, irmãos, que resume a lei de Deus todinha no 7º mandamento. Tem pessoas que acham que não adulterando está tudo bem. Então, os mandamentos são iguais.
Lá em Tiago, capítulo 2, diz que se a gente quebra um, todos os outros caem. Não tem como obedecer um e desobedecer outro. Fica em desobediência total. Então, não adulterarás é o 7º. Mas sem ser esse aqui, tem os outros, do mesmo peso. Vamos ver o 8º. Como é o 8º? Não furtarás. E Jesus diz assim: se a tua mão te faz pecar, corte a mão. Com o que é que a gente furta? Não é com a mão? Você já viu uma pessoa roubando com os pés? A pessoa rouba com a mão. O cara não tem a graça e o cara... Aprendeu a... Pois é. Tem cara que roda. Aí sim é que é... Com o revólver no pé. Aí sim. Aí é que é uma inclinação para o mal, não é não? Pois é. Pois é, Jesus disse que se tua mão te faz pecar, corte a mão. Mas ele também disse, se o teu pé te faz pecar, corte. Pois é. Se o teu olho te faz pecar, pois é. Vamos já chegar no olho. É. Esse aí não tinha mais mão, mas ainda tinha olho e pé, né? Não é para cortar literalmente. Jesus não quer que ninguém corte literalmente. É uma expressão, uma forma de Jesus enaltecer, valorizar, né, a lei. Então o 9º mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então vamos ter cuidado quando a gente for contar as coisas sobre os outros. Vamos ter muito cuidado para tudo que a gente falar dos outros ser algo que a gente possa falar na frente. Devemos ter muito cuidado com o falso testemunho. Ultimamente, eu tenho tido vontade de dizer umas coisas, e aí eu fico pensando assim, será que eu dizendo isso vai ajudar quem? Lá na escola, principalmente na escola, aqui na igreja não. Aqui na igreja tudo que eu quero dizer eu digo. Mas lá na escola, às vezes eu sinto vontade de dizer uma coisa, aí vem a segunda voz e diz assim, e se você disser, vai ajudar quem? Aí eu não digo. Aí eu não digo. Estou tendo muito cuidado com isso, mas ainda erro muito. Eu gostaria de só falar de Francisca do que eu pudesse falar na frente dela. Gostaria de só falar de dar paz do que eu pudesse falar na frente dela. Irmãos, o mandamento está mandando que eu viva assim. Viver assim é o estilo de vida do salvo. Eu não quero ser salva, então eu tenho que aprender a não falar as coisas que eu não possa provar na frente. E o 10º, como é o 10º? Não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem coisa nenhuma que pertence ao teu próximo. Nada. Pertenceu ao outro, não olhe, não cobice, não deseje, não queira tomar para si. É aqui que entra o olho. Jesus disse, se o teu olho te faz pecar, porque a cobiça, ela é exercida pelo olho. É o olho que passa lá e vê aquele vestido na vitrine, vê aquele objeto, vê aquela coisa que pertence a outra pessoa, e o olho vai lá e cobiça. E Jesus disse, arranque o olho. É melhor entrar na vida eterna sem o olho. Pois é. Eu conheço gente assim. Mata planta, mata bicho, só com os olhos. E não é porque quer, não. É uma coisa que a pessoa tem, uma maldade intrínseca na natureza. Pessoa sem Deus é capaz de fazer o destroço maior do mundo. Eu quero que essa pessoa aceite a salvação, ver se ela ainda mata alguém, mata mais ninguém. Bem, irmãos, eu quero que Davi coloque aqui. Eu pedi a Maria Deus para apagar essas duas lâmpadas aqui. Pode ir, obrigado, viu, Davi, pela ajuda. Vamos aprender os mandamentos. Quando você estiver num evento da igreja, numa programação especial, em outra igreja, em outra congregação, e o pastor, o pregador, pedir para você citar os mandamentos, você cita os mandamentos. Você vai saber citar os mandamentos. Então, qual é a diferença entre os mandamentos de Deus e a tradição dos homens? Porque os homens tiveram o atrevimento de alterar os mandamentos da lei de Deus.
Eles não puderam fazer isso na Bíblia. Então eles fizeram separado da Bíblia. Quem aqui conhece um livro chamado Catecismo? Levanta a mão. Pois é. O Catecismo é a tradição dos homens para contrafazer a lei de Deus. Então ali está, na primeira parte, os mandamentos segundo a Bíblia, do jeito que está em Êxodo capítulo 20, do jeito que nós apresentamos aqui nas plaquinhas, está ali na Bíblia, escrito na Bíblia de todo mundo, o católico, o evangélico, todo mundo, o macumbeiro, seja quem for, na Bíblia de todo mundo está ali. Aí tem o catecismo para os que gostam da tradição dos homens. Isso que está acontecendo lá no centro é a tradição dos homens. Não tem nada de Bíblia, não tem nada de fé. É a tradição dos homens. Mas tem muita gente que prefere a tradição. Então a tradição alterou, mudou alguma coisa ali, ó, tirou o quarto mandamento e o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Foi assim que a gente aprendeu quando a gente era criança, né? A gente aprendeu assim, no catecismo. A maioria de nós veio do lar católico. Nós aprendemos esses mandamentos aqui. Não tomar o santo nome de Deus em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade. Não existe isso, porque Deus foi o primeiro. A primeira coisa que Deus fez foi realizar o casamento. Assim que Ele criou Adão e Eva, disse, abençoou e disse, multiplicai-vos, sede fecundos, enchei a terra. Deus fez o casamento e disse que era para eles ter filhos. Então esse mandamento aqui é totalmente diabólico. É por isso que os coitados dos padres, que não têm direito nem permissão para se casar, vivem em pecado constante. Muitos deles vivem em pecado constante. Por causa desse mandamento diabólico aqui. Castidade, irmãos, é a pessoa não ter atividade sexual. E eles não têm direito de se casar, mas nem é por isso que eles não têm a vida ativa sexualmente. Então é pecado feio isso aí. Deus nunca ordenou que a pessoa tenha que ficar sem atividade sexual. Não. O sexo foi feito por Deus para o casamento, para a geração de filhos. E Deus deu esta ordem ao casal, para que eles tivessem os filhos. Não existe isso na Bíblia. Aí vem os outros que é para contrabalancear, né? Não furtar, não levantar falso testemunho, que lá na Bíblia é o 9, ali é o 8. Não desejar a mulher do próximo, lá na Bíblia é o 10. Aí aqui eles pegaram o 10 e fizeram 2. Por que eles pegaram o 10 e fizeram 2? Porque eles tiraram 1. Qual foi o que eles tiraram? O segundo, irmãos. O segundo mandamento eles tiraram. Por quê? Porque o segundo diz o quê? Não farás para ti imagem de escultura. Então eles eliminaram. Não, isso aqui a gente não quer. Por quê? Porque a gente quer as imagens. As imagens dão dinheiro. As imagens é o comércio. Então a gente não quer esse daqui, a gente tira. Aí quando chega no lugar, ali no terceiro, que deveria ser não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, eles colocaram guardar domingos e festas, que não existe isso na Bíblia. Nem no domingo não tem na Bíblia. E aí fizeram essa embaralhada toda, organizaram o catecismo e ensinaram de geração a geração, e todos nós aprendemos desse E jeito. tomaram as Bíblias das pessoas na Idade Média para ninguém conhecer a verdade. Foi tomado as Bíblias, as pessoas que tinham a Bíblia foram perseguidos. Aqui em Açu, tem a história que uma pessoa conta que um homem idoso, numa zona rural, aqui de Açu tinha uma Bíblia, e o padre da época mandou o delegado buscar a Bíblia e tomou. Aqui em Açu aconteceu isso. E por muito tempo, Ali no irmãos, Piató. eu sei que eu sou a pessoa mais velha aqui da igreja, mas eu alcancei missa celebrada em latim, que você ia para a missa e não sabia de nada que o padre dizia. Era um tal de dom e não sei o quê. E a gente não entendia nada que ele dizia. Eu era criança e o padre ia celebrar na capela do meu avô. De costas, não era? Era, celebrava virado. Tinha um momento da missa que ele ficava de costas para a gente e fazia lá aquele ritual todo da missa e falava em latim. E ninguém tinha direito à Bíblia, ninguém tinha acesso à Bíblia. Graças a Deus, irmãos, que hoje os católicos eles têm acesso à Bíblia.
católico hoje só não estuda a Bíblia se não quiser, mas não era assim. Por muito tempo foi proibido Bíblia. O povo não sabia como era nada sobre Deus. O que sabia era esse catecismo. E foi daí que a gente veio. Aí o Espírito Santo chega em nossa vida, abre a palavra de Deus, mostra para nós a verdade. Agora nós temos o direito de escolher. O que é que nós vamos escolher? De um lado, estes mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. E nós vimos hoje um momento em que Deus escreveu os mandamentos na pedra. Está escrito em Êxodo 31, verso 18. Os primeiros 4 mandamentos enfatizam o nosso amor a Deus. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra que o dia de sábado para santificar. Esses mandamentos me colocam em harmonia com Deus. E aí, os últimos 6 enfatizam o nosso amor pelo próximo. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás nada do teu próximo. Então, quando a gente observa esses mandamentos, a nossa vida entra no sistema de Deus. O sistema de Deus é que a gente tenha paz com Deus e paz com o próximo. A gente pode escolher esse lado. Ou então, este outro lado, que são os mandamentos que foram escritos pelo dedo do homem. Foi o homem que inventou esse catecismo. O segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens, foi retirado. No catecismo não tem esse mandamento. E o terceiro se tornou o segundo. E o quarto passou a ser o terceiro. E a guarda do sábado foi substituída pelo domingo. Para conservar o número de 10 mandamentos, o 10º foi dividido em 2. Eu posso escolher ficar daquele lado, irmãos, ou posso escolher ficar nesse. Deus me dá esse direito. E nós queremos louvar a Deus nessa noite, porque o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos leva a aceitar o lado certo. Amém? Amém. Você está decidido a aceitar o lado certo? Sim. Fique de pé para orarmos. Querido Deus, o lado certo, Senhor, é o lado da Tua palavra. Sim, Deus. Passará o céu e a terra, mas a Tua palavra jamais passará. De geração a geração, de século após século, toda a eternidade. Os Teus salvos, os Teus filhos estarão continuamente em contato com a Tua palavra. Sim, Deus. Tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa. Sim, Deus. Todas as coisas foram feitas pela Tua palavra, todo o universo. Mas o Senhor nos fez com Suas mãos e nos deu a inteligência, a consciência e o direito de escolher. Muito obrigado, Senhor, pelo direito que o Senhor nos dá. Nós não merecemos, nós nem sabemos o que fazer com esse direito de escolha. Por isso, Senhor, entre em nossa vida, governe a nossa vida, nos dê sabedoria para tomar as decisões, para que possamos permanecer do lado certo. Sim, Deus. Abençoe cada pessoa que veio aqui hoje. Sim. Que seja lembrado na sua mente esses mandamentos de Deus. E quando tivermos dúvidas, vamos para a palavra, Êxodo 20, vamos memorizar, para colocar em prática, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.